Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática sobre o Windows 11 para concursos. Essa é a nossa aula 13, já vamos começar com um assunto importante, mas antes sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe o assunto da aula de hoje. Pois bem, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o termo driver em relação ao Windows, quer dizer, em relação aos sistemas operacionais de uma forma geral. O que é um driver? E percebe que aí eu estou citando driver com R no final, certo? Porque depois a gente vai ver a diferença de drive, que não tem R no final. Mas agora eu estou falando sobre driver com R no final, que nada mais é do que um software, quer dizer, um programa de computador que serve para controlar os dispositivos de hardware que estão conectados no computador. Isso quer dizer que o sistema operacional Windows, para controlar como os dispositivos de hardware funcionam, precisa de um programa, de um software chamado driver. Eu vou mostrar de uma forma mais ilustrativa para vocês. Acompanhe essa imagem. Então imagina o seguinte, tenho aqui no meu computador instalado o sistema operacional Windows. E eu desejo, claro, utilizar vários periféricos conectados no meu computador, como teclado, mouse, impressora, scanner, o próprio monitor de vídeo do computador. E para cada dispositivo de hardware que eu conecto no meu computador, o Windows precisa de um driver, de um programa, de um software chamado driver para controlar esse dispositivo. Por exemplo, eu quero usar a impressora, então é necessário instalar o driver desta impressora para que o Windows, através desse driver, possa controlar como essa impressora funciona. Assim como eu também vou usar no meu computador, claro, vou conectar aqui um mouse. E o Windows, adivinha, precisa também de um driver para controlar como esse mouse funciona. Assim como eu também vou usar um teclado de computador, e adivinha, o Windows precisa também de um driver para controlar como esse teclado funciona. Então, para cada um dos diversos dispositivos de hardware que vão sendo conectados aqui no meu computador, o Windows de fato precisa de um driver adequado para controlar esse dispositivo. E não são só esses, isso vale para qualquer dispositivo, para o monitor do computador, o monitor de vídeo, precisa de um driver para o monitor de vídeo. Se eu for conectar um scanner, precisa de um driver para controlar como o scanner funciona, certo? Isso é muito importante que a gente tenha em mente essa ideia, tá? Bem, agora, pessoal, quero comentar com vocês, depois de ter passado esse primeiro momento de explicação, sobre a ideia de que nem todos os drivers se comunicam diretamente com o dispositivo físico. Isso é importante. A maioria deles sim, mas nem todos vão se comunicar diretamente com o dispositivo que está conectado. Em algumas situações, nós podemos encontrar uma série de drivers que são organizados em forma de pilha e que participam na comunicação dos dados, certo? Então ainda temos essa pequena observação. Em regra, sim, os drivers se comunicam diretamente com o dispositivo físico, em regra, mas nem todos fazem essa comunicação direta. Essa observação é importante para efeito de questões de provas de concurso, ok? Outro ponto importante é a comparação entre o que a gente chama de driver genérico e driver específico. O que é um driver genérico? Como o próprio nome diz, é um tipo de driver que pode ser utilizado em dispositivos de diferentes fabricantes. Então imagina que eu tenho um mouse do fabricante A e um outro mouse do fabricante B. E eu tenho um driver genérico instalado no Windows que funciona para qualquer tipo de mouse. Então não importa se eu conecto o mouse do fabricante A ou o mouse do fabricante B, que esse driver genérico permite o Windows controlar tanto o mouse do fabricante A, como também é possível que ele controle o mouse do fabricante B. Isso é porque tem dentro do Windows diversos drivers genéricos. E repetindo, um driver genérico é aquele que pode ser utilizado em dispositivos de diferentes fabricantes, de diferentes marcas.
Mas é claro que o mais adequado, o mais recomendado é que se você comprar um determinado dispositivo, como por exemplo, comprei uma impressora, que você instale um driver específico criado por aquele fabricante para o sistema operacional. Porque um driver específico é aquele compatível apenas com o dispositivo de uma marca específica. Mas se ele é compatível apenas com o dispositivo de uma marca específica, qual é a grande vantagem de um driver específico? Que o fabricante desse dispositivo, por exemplo, dessa impressora, criou esse driver especificamente para o modelo desta impressora. Então quer dizer que ele é um driver que tem recursos especificamente criados para que essa impressora funcione com todas as suas funcionalidades e toda a sua tecnologia de forma adequada no Windows. Se eu usar um driver genérico, ele pode funcionar, mas de repente sem todos os recursos disponíveis daquele dispositivo, certo? Então eu diria que um driver específico é mais recomendado. Comprei uma webcam, ela funciona com o driver genérico? Funciona, mas ela provavelmente vai funcionar melhor se tiver um driver específico instalado. Então é importante também que a gente saiba dessa diferença, certo? Uma coisa muito importante que a gente tem dentro do Windows para gerenciar esses dispositivos de hardware que estão conectados é o gerenciador de dispositivos. Para quem não conhece, o gerenciador de dispositivos do Windows, que eu já vou mostrar, é a ferramenta que permite ao usuário visualizar e gerenciar os dispositivos de hardware que estão instalados no computador. E entre as várias funções do gerenciador de dispositivos está desde a visualização, claro, dos dispositivos que estão instalados, visualização do mouse, da impressora, do monitor, da placa de vídeo, assim por diante, né, da placa de rede, da placa de som, a instalação e atualização de drivers, e aqui é o ponto que eu quero fazer o destaque, porque muitas vezes é necessário instalar um novo driver ou até fazer a atualização daquele driver para que esse dispositivo passe a funcionar de forma mais eficiente ou sem alguma determinada falha. Então é muito importante que se você teve algum problema com algum dispositivo de hardware que está instalado na sua máquina, um problema com o mouse, um problema com a impressora, problema com a placa de vídeo, que você entre no gerenciador de dispositivos e de repente tente, antes de qualquer coisa, fazer a atualização do driver que está instalado, porque às vezes o problema pode ser simplesmente um problema de um driver não atualizado que causa aquele problema, porque o gerenciador de dispositivos consegue identificar problemas, consegue dar informações detalhadas sobre os dispositivos de hardware conectados, inclusive ele pode realizar até a resolução de conflitos que existam entre diferentes dispositivos conectados e até, se o usuário desejar, realizar a habilitação ou a desabilitação do dispositivo que está conectado. E aí é claro que alguém me pergunta, mas como é que dentro do Windows 11, professor, eu vou entrar no gerenciador de dispositivos? Já vou mostrar isso. Já vou mostrar, mas antes é necessário que saibamos que então o gerenciador de dispositivos é uma ferramenta essencial para que o usuário possa administrar e manter o bom funcionamento dos diversos dispositivos de hardware que estão conectados, certo? Então, para entrar no gerenciador de dispositivos usando o Windows 11 é bem simples. Você acessa aqui a sua área de trabalho, aqui embaixo na barra de tarefas você vai encontrar essa opção chamada pesquisar. Ali você digita no pesquisar, gerenciador de dispositivos. Automaticamente vai abrir o menu iniciar com a opção gerenciador de dispositivos já aparecendo ali. Se você desejar acessar pelo painel de controle, também pode. Você pode acessar o painel de controle e acessar o gerenciador de dispositivos, mas assim é mais fácil. Escreve lá no pesquisar gerenciador de dispositivos, quando abre o menu iniciar, aparece aqui, gerenciador de dispositivos do painel de controle. Aí você clica, que é o que eu fiz agora, e olha lá, apareceu o gerenciador de dispositivos mostrando os diversos dispositivos de hardware que estão conectados ao meu computador, como câmeras, como controlador de som, vídeo, jogos, controladores de armazenamento, tem também o mouse, teclado, unidades de disco e tantos outros dispositivos que estão conectados aqui no meu computador. E através desse gerenciador de dispositivos eu posso então, por exemplo, realizar a atualização do driver daquele dispositivo para verificar se é falta de atualização que está causando, por exemplo, aquele problema. Então, bem fácil acessar aí o gerenciador de dispositivos, né? Outra coisa importante, pessoal, não confundir o termo drive
sem R no final e driver com R no final, porque o que nós estamos discutindo nessa aula é driver com R no final. E qual é a confusão que se faz? Porque drive sem R no final significa um dispositivo de hardware, é uma unidade de armazenamento de dados. Por exemplo, o pendrive não tem R no final, por quê? Porque é uma unidade de armazenamento de dados. O HDD, que é o Hard Drive Disk, é uma unidade de armazenamento de dados, é o disco rígido. O SSD, o Solid State Drive, é uma unidade de armazenamento de dados. O drive de CD, o drive de DVD, unidade de armazenamento de dados. Percebe que quando não tem R no final, drive, principalmente lembrar aí do pendrive, é uma unidade de armazenamento de dados. Agora, quando tem driver com R no final, que é o que nós estamos falando nessa aula, aí sim é um software, aí sim é um programa de computador, é um software que é usado para controlar um dispositivo de hardware, como já bem estudamos aqui nesta aula. Então que fique claro a diferença entre esses elementos, né? Drive sem R no final e driver com R no final. Pois bem, pessoal, vamos agora resolver questões de prova sobre esse assunto. Vem comigo e acompanha a leitura dessa questão que diz assim: qual é a função principal de um driver de dispositivo em um sistema operacional de computador? Letra A, executar programas de aplicação. Letra B, gerenciar a memória RAM. Letra C, controlar e permitir a comunicação entre o sistema operacional e o hardware. Letra D, proteger contra vírus e malware. Qual dessas vocês acham a resposta mais adequada? Sem dúvida nenhuma, pessoal, o driver de um dispositivo permite que o sistema operacional possa se comunicar com aquele hardware. Portanto, a resposta aqui tem que ser a letra C de Canadá, que a ideia do driver de dispositivo é controlar e permitir a comunicação entre o sistema operacional, no nosso caso aqui o Windows, e o hardware, que é o dispositivo conectado, como a impressora, o teclado, o mouse, sempre lembrando que hardware compõe a parte física da informática, aquilo que é palpável, aquilo que eu posso tocar, os equipamentos de uma forma geral. Vamos resolver mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura. Qual é a principal diferença entre um driver de dispositivo genérico e um driver específico? Letra A, o driver genérico é mais eficiente em termos de desempenho. Errado, pessoal. O driver genérico, ele funciona para uma gama maior de dispositivos, mas ele não é mais eficiente. O mais eficiente é o específico, né? Não é o genérico. Letra B, o driver específico é compatível apenas com dispositivos de uma marca específica. Aí tá certo. O driver específico é aquele que foi criado por determinado fabricante para atender a demanda daquela marca, por exemplo, daquela impressora, daquele modelo de impressora que foi desenvolvido, né? B de Brasil aqui está correto. A letra C diz se ambos os drivers funcionam da mesma maneira, diferindo apenas o nome. Não, não funcionam da mesma maneira. O driver genérico aceita uma quantidade maior de dispositivos diferentes, enquanto o driver específico aceita apenas aquele dispositivo específico com mais eficiência, né? A letra D diz, o driver genérico oferece mais recursos e funcionalidades. Não, errado. O driver genérico permite uma quantidade maior de dispositivos de marcas diferentes, mas quem possui mais recursos e funcionalidades é o driver específico, não é o driver genérico. Por isso, nossa resposta aqui ficou B de Brasil para essa questão. E vamos lá, pessoal, para mais uma questão. Acompanha comigo. O gerenciador de dispositivos do Windows permite a visualização, instalação e desinstalação de drivers, além de fornecer informações sobre o hardware. Está certo ou está errado, pessoal? Está certíssimo. Quando a gente entra no gerenciador de dispositivos do Windows, a gente tem uma lista dos diversos dispositivos de hardware que estão instalados. Mouse, teclado, impressora, placa de vídeo, placa de som e assim por diante. E através desse gerenciador de dispositivos nós podemos sim realizar a visualização, a instalação e também a desinstalação, se assim acharmos necessários, dos drivers desses dispositivos. Além disso, o gerenciador de dispositivos também mostra informações sobre esses dispositivos de hardware que estão conectados no computador. Portanto, marcamos sem dúvida nenhuma essa questão como certo.
Valeu, pessoal, mais um assunto muito importante. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima e bons estudos!